rico, mas o homem era cheio de dúvidas, e as dúvidas dele só pôde ser tirada quando ele se encontrou com Jesus. Quero então ler com os irmãos o capítulo 3 do Evangelho de João, verso 1 a 15, uma leitura responsiva, onde iremos ver com os irmãos Nicodemos um encontro que tirou suas dúvidas. Todos acharam? Digo amém? Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre de Israel, e não compreendes estas coisas. em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratamos de coisas terrenas, não creres, como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Convido os irmãos para ler nossos versículos-chave 14 e 15. Vamos ler juntos? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Convido o irmão Sábio a orar por nós, por favor. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa para te cultuar e aprender sobre a tua palavra. Te pedimos que neste momento o Senhor nos auxilie com o teu Espírito para que a palavra que foi lida, Pai amado, seja explicada e seja aprendida por cada um de nós. Pedimos as tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nicodemos um encontro que tirou suas dúvidas. Irmãos, há umas perguntas curiosas a fazer neste encontro de Jesus com Nicodemos. Por que Jesus não falou do novo nascimento com o ladrão da cruz, com a prostituta que estava prestes a ser apedrejada, ou com o publicano que roubava através dos impostos? E Jesus teve que falar do novo nascimento para um homem que tinha uma moral elevada na sociedade judaica. Irmãos, isto nos leva a crer que
era exatamente esse tipo de pessoa que precisava saber que o homem não pode entrar no céu por seus próprios méritos. Tendo ele, irmãos, uma moral muito elevada, sendo um homem rico, os irmãos devem lembrar que os judeus consideravam que alguém rico era alguém abençoado por Deus. Então, no conceito popular, Nicodemos era um homem abençoado porque era rico. Também era um homem que era líder religioso. Além do mais, ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então, todas as qualidades boas para alguém parecer justo aos olhos dos homens tinham na pessoa de Nicodemos. E a razão por que Jesus vai direto à dúvida que Nicodemos tinha no seu coração, o irmão lembra aí, nós vamos ver que Nicodemos não pergunta a Jesus, ele apenas faz elogios a Jesus. E Jesus não aceita esse elogio, mas vai direto no assunto, olhando para o coração de Nicodemos e vendo que lá existe uma dúvida. E a dúvida é: será que tudo que eu tenho diante dos olhos humanos é suficiente para eu entrar no céu? E Jesus então vai diretamente ao assunto. Eu quero ver então com os irmãos 3 coisas hoje. A primeira, Nicodemos era um fariseu veterano. O que isto significa, irmão? Ser um fariseu naquela época significava ser alguém que estava com a moral bem elevada na sociedade, bem quisto por todos os judeus, sejam ricos, pobres ou de qualquer camada social. Os irmãos devem lembrar que quando Paulo fala aos filipenses do seu encontro com Jesus, ele cita que ele era um fariseu, lá em capítulo 3 do livro de Filipenses, e ele passa a dizer para os filipenses: olha, esses falsos profetas que se gloriam na sua própria carne, nos seus próprios conceitos, eles deveriam saber que eu teria muito mais condições de me gloriar na minha própria carne, porque eu sou judeu, de sangue, eu sou da tribo de Benjamim, e quanto à lei de Deus eu sou fariseu. Quanto à questão de conduta da lei, eu sou irrepreensível. Então, veja aí em Filipenses 3, a partir do versículo 2 até 11, que Paulo então ele vai fazer uma definição do que era um fariseu. Um homem extremamente religioso, minuciosamente cuidadoso com a lei de Moisés, e então esta pessoa ela tinha um alto conceito na sociedade. Em seguida, então, Paulo vai dizer aos filipenses: mas tudo isso, todo esse bojo social que eu tinha, eu considerei como refúgio, como lixo, quando eu me encontrei com Jesus Cristo. Então, irmãos, basicamente, Nicodemos era, como Saulo de Tarso, um fariseu irrepreensível, cuidadoso com detalhes da lei de Deus. Além do mais, irmãos, o versículo 1 aí, a parte B, diz, além de ele ser um fariseu, diz que ele era um dos principais dos judeus. Verso 1, parte B, ele era um líder judaico que fazia parte do Sinédrio. Os irmãos devem lembrar que os judeus tinham, em cada cidade, um pequeno Sinédrio, que se compunha de 20 a 23 juízes, e tinha um grande Sinédrio, que se compunha de 71 membros. Os irmãos devem lembrar que quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio, tinham presentes 75 juízes, julgando ele, incluindo os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Nicodemos, então, irmãos,
ele fazia parte dessa liderança jurídica do judeu. Ele era um dos membros do Sinédrio. Mas também, irmãos, vou dar só a referência do irmão, João 7, 45, 53, aparece Nicodemos no Sinédrio defendendo que Jesus não poderia ser condenado sem primeiro ser ouvido pelo Sinédrio. Então, aí, após o encontro dele com Jesus, agora, numa das reuniões do Sinédrio, ele defende o direito de Jesus ser ouvido antes de ser condenado. Mas também, irmãos, ele era um líder religioso. O verso 10 aí do capítulo 3, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. O que significava ser um mestre em Israel? Irmãos, era ser um doutor da lei. Era aqueles que interpretavam a lei de Moisés para o povo e as ensinavam ao povo. Então, olhe a bagagem que este homem tinha. Ele também era um líder religioso dos judeus. Mas, irmãos, diante de toda essa bagagem social, esse homem tinha no coração sérias dúvidas sobre o quê? Nicodemos era um religioso veterano, mas sem a certeza da vida eterna. Embora ele não chegou diretamente para perguntar a Jesus, mas Jesus, sendo Deus, olhou ao seu coração e viu que a maior necessidade de Nicodemos era a vida eterna, que ele não tinha certeza, embora tivesse sido por longos anos professor de Bíblia, professor de seminário, ser doutor em teologia, tendo pós-doutorado em teologia, nada disso garantiu para ele, irmão, a vida eterna. Ele não tinha certeza de nada. Isso serve para nós de alerta, que muitas vezes achamos que apenas ter conhecimento bíblico será suficiente para entrar no céu. Não. Jesus disse para Nicodemos: sua teologia, sua bagagem religiosa, seu prestígio político, sua riqueza, nada disso dará para você entrar no céu, a não ser que você venha nascer do Espírito, nascer de novo. Queridos irmãos, veja três coisas que Nicodemos viu em Jesus. Isto aqui nos mostra que Nicodemos vinha há muito tempo observando a vida do Mestre no dia a dia. A primeira coisa está aí no verso 2, parte A. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Muitos perguntam por que ele foi de noite. Há algumas especulações, e uma delas é porque a conversa seria longa e particular. Durante o dia, Jesus não poderia atendê-lo, porque ele vivia cercado de multidões de pessoas. Então, por isso, Nicodemos poderia ter ido de noite, porque Jesus teria tempo para ouvir. Outra alegação seria de ele não ser visto por outros membros do Sinédrio e não vinha a sofrer algum dano nesse sentido. Ninguém sabe da razão. Mas a coisa que eu quero enfatizar com os irmãos é que ele reconhecia Jesus como um mestre. Então veja aí, ele não apenas um mestre qualquer, mas um mestre que veio da parte de Deus. Aí verso 2, a parte A do versículo. No capítulo 7 de João, onde o Sinédrio se reúne com o intuito de condenar Jesus fora de tempo, vamos usar o termo aí,
Então, Nicodemos novamente aparece lá como sendo um dos membros do Sinédrio. Mas ele reconhecia também, irmãos, que Jesus veio enviado de Deus. Você pode ver isso aí. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, os judeus, eles colocavam à prova alguém que se alegava ser um profeta, se realmente ele vinha de Deus ou não. Veja que Nicodemos não nega, que reconhece que Jesus é de fato profeta de Deus vindo da parte dele. A terceira coisa é que ele reconhecia que os sinais que Jesus operava eram próprios do Messias, irmão. Veja aí o que ele diz aí, no versículo 2, parte C. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, é bom lembrar que Nicodemos, sendo um doutor da lei, ele conhecia a lei de Moisés, os profetas, os salmos, talvez muitos de cor e salteado. E ele sabia que uma das características do Messias, quando viesse, é esta: os cegos vão ver, os coxos vão andar, os leprosos serão purificados, os mortos serão ressuscitados, e aos pobres será pregado o Evangelho do Reino de Deus. Nicodemos viu tudo isso em Jesus, por isso ele diz para Jesus: de fato reconheço que todos os sinais que tu fazes correspondem ao que a lei, os salmos e os profetas fala do Messias. Então, olha só, irmãos, que mesmo que não explicitamente aparece, mas Nicodemos está ciente que Jesus é o Messias que deveria vir a Israel. Ele reconhecia que os sinais operados por Jesus eram características do Messias. Agora eu quero que os irmãos vejam que Jesus não se empolga com nenhum dos elogios de Nicodemos, como nunca se empolgou com qualquer elogio humano. O propósito dele foi sempre cumprir o seu papel vindo ao mundo, que é buscar e salvar o perdido. Por isso ele vai diretamente ao assunto de necessário, prioritário de Nicodemos. Jesus olha para o coração de Nicodemos cheio de dúvida. Quero dizer para você, meu irmão, que está aqui, se o seu coração está desse jeito, cheio de dúvida, mesmo que você tenha uma moral alta na sociedade onde você mora, uma religiosidade minuciosa, cuidadosa, Jesus está olhando para o teu coração. Ele quer, de fato, tirar todas as suas dúvidas, como tirou a de Nicodemos. E a primeira coisa que ele se dirige a Nicodemos é como se ele dissesse: Nicodemos, realmente, olhando para você pelo lado de fora, você é um homem irrepreensível. Ninguém pode achar uma falha na sua vida, mas que falta uma coisa. Você já notou, irmãos, que sempre Jesus usou esse termo? Ele usou isso para o jovem rico, você verá, se você ler Marcos 10, que Jesus perguntou para o jovem rico: tu conhece a lei de Deus? Ele disse: mestre, desde que eu sou jovem, eu guardo minuciosamente tudo que a lei manda. Jesus disse: só falta uma coisa para você. A Marta estava lá na casa dela, para cima e para baixo, mexendo com tudo para tentar agradar Jesus. E a Maria sentada lá nos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. De repente a Marta vem e diz:
mestre, o senhor não se importa que a minha irmã não venha me ajudar a servir? E aí o que é que Jesus diz? Mais uma vez a mesma palavra. Marta, Marta, anda muito inquieta com várias coisas. Uma única coisa é necessária. E esta a Maria escolheu. E eu não posso tirar dela. O que a Maria escolheu? Ouvir o Evangelho ser semeado no seu coração. Enquanto a Marta estava preocupada com as coisas materiais para agradar a Jesus. Irmão, é a mesma coisa que Jesus usa, não com as mesmas palavras para Nicodemo. Veja o que ele diz aí no verso 3. A isto respondeu Jesus: é verdade te digo, Nicodemo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Te falta uma coisa, Nicodemo, que a religião não vai te dar, teu dinheiro não vai te dar, teu prestígio não vai te dar. É o novo nascimento. É o nascimento lá de cima. E eu quero ver então, irmãos, uma coisa muito interessante, porque aquelas especulações do que realmente é nascer de novo. Na verdade, no original, a palavra é nascer do alto, né? Mas eu quero que você veja aí comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lembre que Nicodemo não tinha esse privilégio que nós temos de ter esta explicação de Paulo aqui em Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 a 49. Você vai ver aí Paulo descrever o homem natural e o homem espiritual. E ele começa então aí no verso 45 de 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno. O segundo homem é do céu, Jesus Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Que Paulo diz? Todo homem que veio de Adão, e por isso todo homem, quando nasce naturalmente, ele é apenas um homem natural, terreno. E como é o homem celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do homem celestial, Jesus Cristo. Então, irmãos, aí que Jesus está dizendo para Nicodemos que ele necessita nascer de novo é assim: Nicodemos, tu és apenas um homem natural. Embora você tenha toda essa bagagem religiosa, política, jurídica, social que você tem, mas você continua um homem natural. Você só tem a imagem de Adão. E o que era que Jesus queria falar para ele? Como mestre, pode acontecer isso na minha vida, diz Nicodemos aí no versículo 4. Ele faz essa pergunta: mestre, como pode acontecer isso comigo? Se eu sou apenas um homem natural, como eu posso sair dessa situação e me tornar um homem também espiritual? O que então que os irmãos vejam? Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 1,
vai estar no 15, você pode ir para 1, que você vai descobrir por que homens naturais, embora muito zelosos pela sua religião e a sua moral, não pode entender as coisas espirituais. E podemos não entender nada, né? Mestre, agora eu fiquei confuso. Como é que pode acontecer isso na minha vida? Paulo, então, fala aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aqueles que creem na loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Nicodemo não entendeu, irmãos, porque ele era um homem natural, com muita sabedoria terrena, que nunca pode desvendar os mistérios de Deus. Mas Jesus então acode ele, né? Versos 5 a 7, dizendo para ele o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Irmãos, eu queria ver com o irmão aqui duas coisas. A primeira, nascer da água. Como eu disse aos irmãos, nós não tínhamos, Nicodemo não tinha a ajuda que nós temos das cartas pastorais, né? Lembre que nem os evangelhos ainda não estavam escritos, né? Nicodemo não tinha essa ajuda que tem. Mas veja o que é que Tiago fala de nascer da água. Lembre que as escrituras, a palavra de Deus, ela é usada como uma figura de água que purifica e limpa. E veja aí o que diz Tiago em capítulo 1 da sua epístola, verso 16. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Por isso o novo nascimento é o nascimento lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Lembre que Jesus falou nascer da água, o símbolo da água é a palavra é a água. E Paulo ajuda lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz: o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas Jesus também falou que era nascer do Espírito. E ele fala então aí no verso 8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
O nascimento do Espírito, irmãos, é um milagre feito pelo Espírito Santo de Deus. Ele sopra onde ele sopra, ele dá vida de novo. Então nós, mortos espirituais, segundo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 1, quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo de Deus então soprou a vida de Cristo em nós. E isto aconteceu, a regeneração na nossa vida, que é chamado de novo nascimento. Eu queria hoje ver com os irmãos uma figura disso, muito maravilhosa do Antigo Testamento. Veja aí no capítulo 37 de Ezequiel, o profeta Ezequiel recebendo uma ordem de Deus para ir a um certo lugar, onde possivelmente houve uma batalha de guerra, e os soldados que morreram agora são apenas ossos secos lá no deserto. E Deus, para fazer uma figura da vida do povo sem Deus, Ele usa isto aqui, irmão. E veja quem é que vai dar vida para esses ossos secos. Quero ver aí com os irmãos, versos 7 a 10 de Ezequiel 37. Então profetizei segundo me for ordenada por Deus, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso no seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia vida neles, porque não havia Espírito. Então Deus me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos mortos para que vivam. Profetizei como Deus me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé um exército sobre modo número. Nicodemo, o novo nascimento, é quando meu Espírito soprar no teu coração. Então tu terás vida lá no alto. A tua vida espiritual renascerá em ti, o que tu não tem agora. Tu és apenas um homem natural. Meu irmão, onde o Espírito de Deus soprar, haverá vida. Aconteceu isso com a prostituta, aconteceu isso com o publicano, com o pescador, com o ladrão lá da cruz, que viveu toda a sua vida à margem da lei. Mas naquele dia, quando ele abriu o coração para Jesus, lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. O Espírito soprou nele a vida. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo para ele. Irmão, as dúvidas de Nicodemo saíam, mas ele tinha uma única ainda a ser tirada. Como vai acontecer isso? E o que eu devo fazer para acontecer isso na minha vida? Eu quero então que os irmãos vejam aí, verso 13 de João 3. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E aí Jesus vai usar uma figura do Velho Testamento que Nicodemos conhece, de cor salteado. Nicodemos já ensinou muito isto para os judeus, já até interpretou isto e ensinou para os judeus. Jesus diz assim para ele, verso 14: do modo como Moisés levantou aquela serpente no deserto,
Os irmãos lembram que as cobras morderam o povo estava morrendo, e Moisés perguntou para Deus: o que eu faço, Senhor? E Deus disse: faz a figura de uma cobra de metal e põe numa haste, e diz para o povo: todo que olhar para essa cobra de metal será curado da mordida da cobra. E todos que olhavam ficavam sarados. Jesus usa essa figura e diz para Nicodemos assim: tu lembra da cobra de metal que Moisés levantou lá no deserto? Pois aquilo era uma figura da minha pessoa. Eu serei levantado no madeiro, e todo que olhar para mim e crer em mim, nascerá de mim. Veja o verso 15 aí. Não terminar o 14. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Findou a dúvida de Nicodemos. Agora ele sabe o que fazer. Eu também sei que você sabe. Você quer nascer de novo? Você deve olhar para Jesus, pregado lá na cruz e dizer assim: Senhor, eu creio que tu estava morrendo lá por mim. Eu quero que o teu Espírito sopre uma nova vida dentro de mim. E acontecerá. Porque foi assim que Jesus ensinou a Nicodemos. Por isso, nesta noite, irmãos, eu queria convidar a igreja a fazer uma oração silenciosa. Quando eu faço uma pergunta para você, meu irmão, quais são as suas dúvidas sobre a vida eterna? São como a de Nicodemos? Ou você tem um alto conceito de si mesmo, a tal ponto de você achar que isso é suficiente para abrir a porta do céu para você? Sabe que se formos comparar a nossa moral elevada com a de Nicodemos, talvez nenhum de nós chegue a 50%. E ele não poderia entrar no céu porque lhe faltava uma coisa: nascer de novo. Se você ainda não tem certeza que nasceu de novo, não espere. Diga para Jesus: Senhor, eu quero crer, me desfazer de todos os meus conceitos e crer que a tua morte lá na cruz foi suficiente para me salvar, para me dar a vida eterna. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Dá um sinal. Quero orar por ti. Tem ninguém olhando. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, vou incluir você na minha oração. Você vai lembrar para o resto da sua vida que esse encontro de hoje com Jesus, você nunca esquecerá. Ninguém que se encontra com ele será a mesma pessoa. Tem mais alguém? Nosso Pai, nesta noite, somos agradecidos ao Senhor porque o Teu Espírito Santo é quem opera, ó Pai, o novo nascimento em nossas vidas. Ele sopra onde Ele quer, na vida de quem Ele quer, daqueles que recebem o Senhor como Salvador e dá vida a essas pessoas. Abençoe essa jovem que neste momento, ó Pai, está crendo que aquela morte na cruz foi por seus pecados. Que Teu Espírito opere dentro do seu coração, ó Pai, o novo nascimento. Nós oramos por cada um que ouviu a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.